Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um Lesa, a sua lição da Escola Sabatina em áudio e vídeo aqui no YouTube. Estamos aqui no nosso terceiro trimestre de 2016 com o tema de o papel da igreja na comunidade, que eu esqueci de falar isso ontem para vocês, mas vocês já sabem. Essa semana estamos falando que Jesus desejava o bem das pessoas. Hoje é domingo, dia 7 de agosto, tá bom? Para você se orientar. E vamos lá para o nosso verso temático. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha que ajunta os pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Mateus 23, verso 37. De certa forma um pouco triste agora que eu li pela segunda vez aqui na semana esse verso, né? Bem, vamos começar a ler hoje Jonas, livro de Jonas, capítulo 3, do verso 4 até o capítulo 4, verso 6. Enquanto a gente lê, qual era o sério problema na atitude deste profeta? Ou seja, o profeta Jonas ele tinha um problema na sua atitude. Qual era ele? Bem, eu já marquei aqui, para a gente ganhar tempo. Então, a partir do verso 4 do capítulo 3. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive: por mandado do rei e seus grandes, nem homens nem animais, nem bois nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, assim os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. A gente vai agora até o verso 6. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse que o Senhor, quando eu estava ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Então para por aí, você provavelmente conhece a história de Jonas, e depois essa planta secou e morreu, e Deus foi dar uma lição de moral nele, ok? Mas então, o que tinha de muito errado nessa atitude dele? Primeiro que já começa, engraçado que ele já pediu para a gente começar o texto, a leitura, num ponto que Jonas já falou: ó, 40 dias e tudo vai ser destruído. Porque você tem vários erros e atitudes, então o foco dele era o quê? Na atitude real de Jonas para com a população. A população daquele local, ela não foi alertada, não recebeu uma palavra de advertência real, ela recebeu uma palavra de condenação. As pessoas ali naquela cidade, elas foram condenadas. Não foi uma proposta condicional, Jonas não falou: arrependam-se e serão destruídos, vocês serão destruídos. Falou assim: ó, 40 dias e pronto, vocês têm 40 dias. É como um médico que vira para você e dá um paciente terminal e fala assim: ó, você tem 2 meses. Você tem 1 mês e meio de vida. Não adianta, fala assim: ah, você tem pouco tempo de vida se você não se cuidar. Você tem pouco tempo se você não operar. Não, você tem 1 mês e meio. Ah, tá, mas o que eu preciso fazer? Viver, meu amigo, porque não tem mais nada para fazer, entendeu? Esse é o tipo de mensagem que Jonas deu. Você entende a gravidade disso? Entende o nível de força que uma mensagem dessa tem? Então, após receber essa mensagem, o povo de Nínive acordou porque estava fazendo, se arrependeu do mau caminho, pelo menos naquele momento, e
ali e tudo mais, e não aconteceu a destruição da cidade. Então você imagina Jonas falando aquilo por 40 dias, porque se ele ficou até o dia de acontecer o mal da cidade, Jonas ficou 40 dias falando isso. Ele não falou assim, 40 dias aqui, 40 dias, e depois de 5 dias foi embora. Ele ficou 40 dias pregando isso. Aí a cidade não foi destruída. Um monte de gente não morreu. Aquele monte de gente que não morreu, Jonas olhou e falou, ah, que droga, hein? Todo esse povo aí não morreu. Bem, ao lado de Jonas só tem uma coisa, porque é uma cidade que era realmente muito ruim, as pessoas faziam coisas horríveis, como se tem conhecimento histórico, e era de um império rival. Então ele tinha ido na terra dos rivais do povo dele, falar mal que eles são destruídos. Então, quando Jonas pensou, Deus não vai fazer isso, ele pensou, o que eu vou lá fazer com o povo que eu não gosto, gente que eu não quero saber. Então, a preocupação de Jonas estava nele. Depois, quando veio uma plantinha ali e ajudou um pouco ele, cobrindo a cabeça dele, cara, para não ficar pegando insolação, o cara ficou super feliz. Quer dizer, o problema da atitude de Jonas que era, se tá bom pra mim, se é o que eu gosto, ok. Essa é a atitude de Jonas, ele não queria nem saber dos outros. Bem, vamos continuar. No capítulo 4 de Jonas, o profeta se assentou a leste da cidade de Nínive. Já havia proferido a mensagem de juízo que Deus tinha dado. Agora ele refletia sobre sua viagem, sua relutância para ir a Nínive, sua tática de fuga, a insistência de Deus em colocá-lo na missão. O episódio de 3 dias dentro do peixe, a longa viagem desde a costa interior do país, e para quê? Para que Deus voltasse atrás e demonstrasse graça para com as pessoas desprezíveis? As pessoas haviam se arrependido, mas Jonas se sentia traído e desonrado e usado. Sua esperança tinha sido que a destruição dessa cidade pagã, de 120 mil habitantes, mostrasse a preferência de Deus por seu povo escolhido e vindicasse o ódio de Jonas pelos ninivitas. Agora a gente vai em Lucas 19, do verso 38 até o 42, e o que é o acontecimento que é descrito na passagem e qual foi a atitude de Jesus para com a cidade de Jerusalém, ok? Então aconteceu alguma coisa, que a gente vai descobrir o que é, e qual foi a atitude de Jesus para com a cidade de Jerusalém, com a cidade inteira. Vamos lá, né? Lucas 19, verso 38 a 42. Vamos lá. Dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que eles se calaram, as próprias pedras, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, e dizia, se conheceres por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Nossa, foi isso mesmo? Bem, pessoal, vamos tentar entender, então, o que acontecimento está descrito na passagem. Bendito ao Rei que vem, vamos ler verso 37? Quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Então vamos lá, então a situação que está acontecendo. Aqui estava em meio àquela passagem que Jesus fez aqui, a entrada triunfal com o jumentinho, que ele tinha tido ali, que era uma simbologia real também, que ele não tinha, e o povo está todo feliz, aclamando, e Jesus, a essa altura, já estava bem perto, assim, do fim do caminho dele aqui na Terra, e ele já era conhecido como profeta, ele já estava tudo bem, entendeu? Ele já era um grande homem, reconhecido pelas pessoas, pela população em geral, os mais necessitados. Ele já era um grande inimigo dos fariseus. Então aí quando ele fez a entrada triunfal, meio que simbolizando a entrada do rei como era, e simbolizando ali que ele era alguém importante entre as pessoas, sendo que ele não era fariseu, ele não fazia parte do grupo principal de religiosos da época, deixou muita gente irritada. E o fato dele fazerem isso fez com que as pessoas repreendessem. Os fariseus, vocês têm que parar com isso aí, vocês estão fazendo tudo errado. E a posição que ele falou foi, Jerusalém, se os fariseus no caso, primeiro, se as pessoas ficarem quietas, as pedras vão falar.
Quer dizer, aquilo ali ia acontecer. Aquilo ali, tipo, por que você quer calar as pessoas, certo? Disso que está acontecendo. As pessoas estão mostrando o que elas querem, você quer que eu cale-as? Se elas calarem, meu filho, vai acontecer uma coisa muito mais extraordinária para isso acontecer. Isso aqui acontecer. Depois, quando ele olhou para a cidade, mais para frente, então, se você mesmo conhecesse o seu futuro, né, que ele fala, se conhecendo por mim, a ti mesma, ainda hoje que é devido à paz, mas está oculto aos teus olhos. Quer dizer, lá vem no verso 43, depois dizendo, pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão, trincheiras de todos os lados te apertarão o cerco, e te arrastarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Certo? Então aqui o que ele está falando na cidade é, aconteceu uma coisa extraordinária, o Filho de Deus estava na cidade, as profecias estavam se cumprindo e eles só estavam preocupados com política. Na verdade era todo esse o medo dos fariseus, era a política, estavam quebrando a religião como eles conheciam, como eles se relacionavam às posições de estado social que eles tinham. Aí agora vinha ali também eles se aliando com a parte política, para que não acontecesse nada disso. Agora Jesus vem dizendo que é rei também, eles queriam enxergar sempre por essa ótica. É benefício social e política. E por isso eles não conseguiam ver a parte da real religiosidade de tudo aquilo que estava acontecendo. Certo? Então vamos voltar agora para o texto. 800 anos depois de Jonas, Jesus montou sobre um jumentinho e subiu a encosta de uma colina na qual se avista Jerusalém. Foram ouvidas aclamações de louvor ao rei que vem em nome do Senhor, juntamente com ecos de esperança que declararam paz no céu e glória nas maiores alturas, como tem Lucas 19, verso 38. Em meio à entrada triunfal de Jesus, ao aproximar-se da cidade, ele parou e chorou, dizendo, se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Note o contraste. Jonas obedeceu relutantemente à ordem de Deus, pouco se importando com o bem dos habitantes de Nínive. Jesus se aproximou de Jerusalém com fardo no coração. Almejava que eles aceitassem a salvação que lhe oferecia a um custo tão alto. Duas cidades, Nínive e Jerusalém. Duas mensagens, a de Jonas e a de Jesus. A diferença é óbvia. Jesus exemplifica a atitude abnegada e solícita que deseja o bem das pessoas, que possamos, pela graça de Deus, revelar essa atitude de Deus para com os perdidos. Então tá aí, gente. Para que a gente possa ser tão bom para os perdidos quanto Jesus queria ser, também para todas as pessoas. É engraçado a gente comparar, a gente fica imaginando, tem que dar mensagem de repreensão mesmo, porque funciona, né? Afinal de Jonas funcionou, Jesus morreu. Bem, Jesus, primeiro que ele veio, ele sabia o que ia acontecer, depois que, sejamos sinceros, que foi muito diferente, né? Foi muito diferente a situação do templo e para quem que estavam falando, assim. E o coração das pessoas também entra muito em questão aqui. Bem, pessoal, ano bíblico de hoje, Isaías 56 a 58, três capítulos ali de Isaías, 56 a 58, ok? Bem, valeu, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e amanhã tem mais. Um grande abraço, força aí, se inscreve no canal. Tchau, tchau.